Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando mais uma edição do programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer a você que diariamente acompanha o nosso programa ao meio-dia aqui na TV Capital, com reprise às 20h30. O meu muito obrigado mesmo. Aqui no programa No Ar, a gente traz os bastidores das notícias. Aqui a gente ajuda você a pensar. Bem, como hoje é sexta-feira, né, um pós-carnaval, é o dia das entrevistas e nós estamos recebendo aqui o vereador de Fortaleza, pelo PSDB, o vereador, segundo mandato, né? Terceiro mandato. Perdão, estava querendo tirar um mandato seu. O Jorge Pinheiro. Jorge, antes de tudo, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui e conversar com os amigos da TV Capital, Canal 9. Eu que agradeço, Márcio Aurélio, agradeço Roberto Barros, a oportunidade de estar aqui para poder falarmos um pouco, conversarmos sobre todo esse cenário político, sobre a atuação também do nosso mandato e aquilo que nós queremos aí para o nosso Brasil, para o nosso Ceará, para a nossa Fortaleza. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou iniciar um âmbito mais nacional para depois a gente puxar a conversa, Roberto, me permita? Pode ser. Certo? Vereador, o PSDB fez uma federação, né? Tem uma federação há 4 anos com o Cidadania. Essa federação está chegando ao fim. Especulações sobre o futuro do PSDB estão aí aos montes, né? Mas já foi descartada a incorporação, que eu achava isso muito triste para o partido, isso é uma opinião minha, tanto com o PSD como o MDB, né? Se fala agora com mais veemência, pelo menos o presidente nacional Marconi Perillo falou com mais veemência, ultimamente a questão da federação com Podemos e com Solidariedade? O SD, o Solidariedade, né? Que talvez tenha o Vaidon assumindo aqui no Ceará. Viu? Uma notícia até de primeira, talvez o Vaidon exija essa possibilidade, o ex-deputado federal Vaidon Oliveira. Como é que está isso? E também o PSDB aqui no estado também mudou, o Elcio saiu, aí interinamente assumiu o prefeito lá de Massapê, já entregou para a deputada estadual, né? Como é que está essa questão nacional e estadual do partido? Bom, a gente sabe aí que o PSDB nos últimos anos, infelizmente, ele saiu de um grande protagonismo que tinha, né? E acabou decrescendo. Muitos políticos que foram formados dentro do PSDB acabaram migrando para outros partidos e atualmente a gente está nessa discussão de como fazer o PSDB poder crescer novamente, né? A gente vai vendo o PSDB cada vez mais assumindo uma postura, evidentemente dentro do partido que é formado pela democracia cristã de Franco Montoro, com a social-democracia, né, que é mais centro-esquerda, e a democracia cristã centro-direita. Nós temos aí políticos de todo tipo de espectro, né, como eu, por exemplo, que sou considerado conservador, né, de direita, exatamente porque eu defendo a vida, a família, os valores cristãos, um Estado mais enxuto, uma política mais austera, né? E, para além disso, nós temos também outros políticos que acabam defendendo coisas que são contrárias à que eu defendo dentro do PSDB, e todos têm autonomia para defender esse tipo de pensamento, porque ele acaba sendo um partido que permite que ali tenha todo tipo de espectro, né? Nesse sentido, a gente viu muitos migrarem para outros partidos, e a gente está também, nesse tempo, um pouco apreensivo, porque quando se fala assim, vai acontecer isso, claro que a gente é ouvido, mas isso aí é resolvido mesmo na cúpula. Lá na cúpula. Né? Então, essa discussão, por exemplo, com o PSD, eu mesmo ia ficar numa situação que seria complicada, porque hoje eu sou vice-líder da oposição aqui. Mas se fosse incorporado, você teria o direito de sair? Não, com certeza, mas não deixa de ser uma situação complicada, que aí eu certamente sairia por conta disso, porque hoje o PSD, né, de dado, aqui em Fortaleza tem a vice-prefeita, tem o líder do governo. Exato. E eu que seria o vice-líder da oposição. Então, nacionalmente, a gente está nessa situação que a gente ainda não sabe como se desenrolará,
uma coisa que foi muito boa, como você já comentou, é que a incorporação significa o quê? Que o PSDB iria deixar de existir. Desaparecer. Ele iria se fundir com o PSD, mas não é se fundir para formar um novo partido, como foi o caso do PSL e do Democratas, né? Que acabou formando União Brasil. Não, iria se tornar PSD. Então, nesse sentido, não seria muito bom um partido que tem uma história e tudo aqui no Brasil, já governou o país por 2 oportunidades. Aqui mesmo no Ceará, nós temos aí o ex-senador, ex-governador Tasso Gereissati, que goste ou não goste dele, eu considero que foi um dos maiores Divisor de águas. governadores. Ele é o divisor de águas. Isso aí é sem dúvida. É claro que tudo na vida tem que ter os ciclos, né? E o do Isso. Tasso, como qualquer coisa na vida, eu acho até que o Tasso ainda é muito escutado, até porque ele tem questão do meio de comunicação, Sim. foi senador desse país 2 vezes, foi governador desse estado 3 vezes. E respeitadíssimo. Isso, pela então, coerência, não pelo pode. trabalho. Não é mais aquele Tasso de pegar o carro e ir nos interiores, Sim, né? não Não é é mais mais. esse perfil, né? Mas é um político que, antes de tudo, tem uma referência nacional. Se, por exemplo, alguém do grupo dele ainda chegasse a ter uma relevância nacional, o Tasso iria junto. Por isso, eles iam escutar o Tasso, Sim, né? sim. Isso é sem dúvida, Roberto. Eu queria, já que a gente começou nessa parte do partido, vereador, eu queria que você comentasse como está o PSDB aqui no estado, né? Vocês vão se transformar mesmo, você já é de oposição, você já está falando. O partido vai ficar na oposição, porque a gente vê, por exemplo, a deputada que Emília Pessoa. ela às vezes é oposição, às vezes não é. Ela se autodenomina independente, Roberto. Exato, Ela se autodenomina às nem vezes ela oposição não é, nem situação. enfim, às vezes ela vota com oposição, às vezes não vota. Enfim, como vocês conversam aqui no estado da posição do partido? Ou não conversa. Ou não conversam, né? Tem que saber Não, também. a gente conversa, a gente tem um direcionamento, inclusive, do próprio senador Tasso e da cúpula, né, do diretório aqui tanto do município como do estado, de que nós somos oposição ao governo federal, ao governo estadual e ao governo municipal. Então, nós somos oposição. Eu sou vice-líder da oposição. Exato. A Emília Pessoa, de fato, muitas vezes ela age com essa independência, né? E isso não quer dizer que ela seja favorável. Aquela história, não quer dizer que eu, como vice-líder da oposição, eu vou votar contra alguma coisa que seja boa, só né? Por exemplo, revogação da taxa do lixo. Não tinha como ser contra. Né? Não tinha como, todos nós votamos a favor. Concessão do piso ao magistério, também votamos a favor, senão não tem como. É porque é o seguinte, você pode ser oposição, você não pode ser burro. Exato. Contra a sua cidade, contra os seus eleitores, né? Porque dentro do seu eleitorado tem vários tipos de pessoas que se beneficiam com as decisões ou se prejudicam. Mas eu não posso deixar de dizer que tem partido, não quero citar nomes, Claro. mas tem partidos que quando ficam na oposição, eles Se radicalizam. Né? radicalizam, não querem que aquele governo se dê bem, querem que se dê mal e inventam narrativas para justificar porque é que eles estão fazendo aquilo, que é votando mesmo contra o povo. Mas, enfim. Agora tem um detalhe, a federação, se ocorrer, como é que está esse passo? Você está sabendo? Não, a gente ainda não tem as definições acerca dessa federação com o Podemos e com Solidariedade. Que nós temos Mas ouviu falar, né? Não, sim, claro. Isso aí a gente tem o conhecimento de que Há conversa. há as tratativas, de fato, elas estão ocorrendo e já se viu que não tem possibilidade de federação com o PSD, porque o PSD também não quer federação. Quer incorporação. Quer incorporação. Porque ele está no outro patamar, digamos Exato, assim. Né? Exato. E aí a federação para ele não interessa. Ou incorpora, e também não interessa a eles uma fusão. Então, ou é incorporação ou nada. Então, nesse sentido, a gente está vendo aí, conversando com outros partidos, para que o PSDB possa continuar com o seu protagonismo, mantendo o partido, mantendo o seu trabalho, a sua linha ideológica, né? Principalmente naquele que diz respeito a, como eu mencionei aqui, que cabe vários espectros dentro do PSDB. Eu vejo um problema na federação aqui do Podemos com Solidariedade com o PSDB, porque o PSDB não vai querer, por exemplo assim, na federação com Cidadania, o PSDB, mesmo não tendo, ainda era maior do que a Cidadania no Estado, tinha uma relevância, mesmo os dois sendo hoje com poucos cargos, né, de deputado, prefeito e tal.
Mas com o Podemos é diferente, porque o Podemos está recebendo um deputado federal. Então, se a ordem for, se o acordo for, olha, onde nós temos parlamentares, quem comanda é o partido que tem um parlamentar, o PSDB já entra nessa desvantagem parlamentar nível federal, que eu me refiro. Perfeito. Parlamentar nível federal, que é o caso do Bismarck, do Eduardo, que está de mala pronta para o Podemos, né? Apesar de que o Podemos aqui é uma ambiguidade, né? Você já prestou atenção? Podemos abriga o prefeito de Juazeiro, que é o Gleidson, que é a oposição. Está entrando a Ana Paula no Podemos, a enfermeira Ana Paula, que assumiu por várias vezes. Tem a ideia de ir para o Eduardo Bismarck, e tem o Bismarck Maia, prefeito de Aracati, como presidente. Ou seja, ele é um partido pequeno, mas dividido, governo e oposição. Ou a ala cidista do governo, né? Se o Cid for para a oposição, ele acompanha, né? O fato disso é porque quando a gente vai fazer uma federação, como a gente disse, aí se estabelece na cúpula, mas aí há as realidades de cada estado. Claro. Aí é nesse sentido que uma federação pode ou não, de fato, se concretizar. Porque naquele estado, o senador Tasso vai ser ouvido aqui Com certeza, em relação ao estado do Ceará e vai se dizer como são essas questões, quais são as questões que estão implicadas, como é que vai ficar aqui no Ceará, e daí também isso é levado em conta no fechamento do acordo, né? E aí isso acontece em cada estado. É por isso que essas costuras não são fáceis. É verdade. Não Exato. são fáceis. São 27 problemas. Exatamente. Cada um com sua especificidade que demanda aí uma atenção especial. E é como é que vai ficar no Ceará? Como é que vai ficar no Rio Grande do Norte? Como é que vai ficar no Rio Grande do Sul? 27 problemas. E cada um trazendo o seu problema. Se for 3 partidos, se forem 3 partidos, 3 problemas. Você multiplica por 3, né? Por 3, entendeu? Eu quero puxar um pouco aqui para o mandato agora, para a Câmara Municipal, Jorge. Eu queria que você analisasse o terceiro mandato. O que você viu diferente nessa nova Câmara aí que você assumiu agora de novo, né? Depois de ser reeleito, muito bem votado. Você viu alguma coisa diferente? Como a oposição se estabeleceu? É uma Câmara diferente das outras que você estava? Eu queria que você comentasse por quê. Ainda está muito cedo, Roberto, porque assim, a gente ainda não teve nenhuma prova de fogo. Sim. Né? Porque até agora essas matérias, não veio nenhuma matéria polêmica. Por exemplo, a gente, até então, não houve uma matéria que causasse um certo embaraço para a base. Sim. Entendeu? Então, o que nós tivemos aí no máximo, foi a questão da abertura do crédito especial, Exato. que é para pagamento de precatório, que até a oposição não é contrário. O que nós somos contrários, aconteceu na semana anterior ao Carnaval, o que nós somos contrários é exatamente algumas formas. Inclusive, a gente apresentou uma emenda e para poder tentar deixar a coisa engessada mesmo. Aí, muita gente diz assim, mas vai engessar. O poder público ele precisa estar, de fato, engessado, ele precisa estar atrelado ao princípio da legalidade. Então, é exatamente isso mesmo. E aí, mas não foi uma prova de fogo, a gente perdeu, fomos 8 que votaram a favor, 2 que não estiveram, 3, o presidente não podia votar, porque eram PLO, e 2 que não votaram, não participaram da votação. O resto votou junto, mas não era uma matéria polêmica ou que gerasse algum embaraço para a base. Então a gente ainda está, em relação a isso, nós ainda estamos vendo, estamos sentindo. Nas outras duas legislaturas, podia dizer que a Câmara de Fortaleza era, se não a mais provida e pró-família do Brasil, estava nas cabeças. Então era, de fato, uma Câmara muito conservadora. Nós não tivemos, na segunda legislatura, nenhum projeto relacionado à ideologia de gênero, ou facilitação ou estímulo à prática de aborto, ou algo que pudesse proporcionar a cultura da maconha, da liberação, etc. Nada disso tramitou, chegou ao plenário na segunda legislatura. Então isso é próprio dos componentes daquelas legislaturas anteriores. Agora a gente ainda está assistindo, eu tenho conversado com alguns vereadores que entraram, que são novos,
e a maioria tem se manifestado que está com a gente. Mas a gente ainda não teve nenhuma prova para poder dizer como é que é essa Câmara de Vereadores. Para você ter uma ideia, as pessoas às vezes pensam que a gente vai convencer os colegas vereadores ali no discurso, na tribuna. Não, é tudo no bastidor. Sim. Eu vou conversar com cada um, vou explicar o que é aquele projeto. Às vezes o cara está falando, o outro está resolvendo no telefone, falando, fazendo uma coisa, fazendo outra. E já sabe como vai votar. A gente já sabe quem é que vai votar, quem é que vai fugir, quem é que vai... Quem está discussando ali está preocupando, essa TV está filmando ele e se a rádio está retransmitindo. Exato. E para a gente também expor, querendo ou não, o nosso pensamento, né? E justificando o nosso voto. Então, muitas vezes você vai ali numa discussão, a gente já sabe se vai perder ou se vai ganhar. Exatamente porque nos bastidores a gente conversa sobre isso. Então, hoje a gente ainda não teve essa prova para que eu possa dizer, de fato, como é esta Câmara. Se ela continua conservadora ou muito ou pouco igual às outras, das outras da legislatura ou não. Inclusive, teve um fato até... Eu ia citar isso na semana anterior, né, Márcio? O que, do Adail? Adail. Pois que o próprio vereador falou, convidou para a oposição, né? O Adail, que no segundo turno aderiu ao prefeito Evandro na eleição, né? Parte do PDT foi para o André e parte para uma parte menor para o apoio do Evandro. E aí ele elogiou, fez rasgados elogios ao Sarto, principalmente o que aconteceu... Principalmente ao Roberto Cláudio. Cláudio. Mas o que aconteceu foi o seguinte, é porque antes dele, vários vereadores ali da base do governo, do PSOL, de outros partidos, do PSD, inclusive, estavam fazendo críticas ao Sarto e ao Roberto Cláudio. E ele meio que ele se tomou as dores. Se incomodou e aí disse que a base estava perdida. E ele já tinha dito, o Adail, não sei se você lembra, vereador, que ele já tinha dito o seguinte: olha, eu sou da base, mas eu sou contra eu trabalhar todos os dias para derrubar a secretária de saúde. Exato. Esse é o começo da história. O começo da história é essa. O que ele, antes daquela reunião, a sessão que teve, né, ele começou dizendo que ele é oposição à secretária Socorro Martins, que é secretária de saúde, porque ela não estava atendendo os vereadores. Aí, na sessão posterior, o Luciano Girão, que é vereador também, ele foi à tribuna e se uniu à fala do Adail Júnior. E aí, nesse sentido, na sequência, veio um outro vereador, que é o Luiz Sérgio, dizendo que já foi atendido 3 vezes pela secretária. Aí eu fui também para a tribuna e disse, então o problema é com vocês dois. Né? Porque se o Luiz Sérgio foi atendido 3... Não é que eu estava colocando gasolina. Fogo no negócio, não. Fogo no parquinho, né? Mas eu não poderia deixar de me manifestar nesse sentido. E aí eu fiz, inclusive, o convite para que ele pudesse vir para a oposição, que ele seria muito bem abraçado. E, na verdade, o que a gente comentou, inclusive, foi isso. Do PT, que ele, depois que já teve ali o apoio do PDT, ele parece que quis colocar uma coleirazinha, entendeu? Quis colocar uma coleirazinha. E o Adail Júnior, para além das coisas que ele leva, ele é muito pelos vereadores, ele é muito pela Câmara. Então, assim, se você quer ver um vereador que defende ali todos os vereadores, esse vereador se chama Adail Júnior. Então, seja da base, seja da oposição, quando não é atendido, quando está sendo desrespeitado, ele é o primeiro que vai à tribuna para falar. Então, o meu respeito ao vereador Adail Júnior, e de fato eu preciso confirmar isso. E teve todo aquele ataque ao Roberto Cláudio, porque eles já estão atacando, pensando em 2026. Sim. Né? Aí, nós todos estamos vendo o ex-prefeito Roberto Cláudio, grande líder político aqui do estado do Ceará, se manifestando sobre diversos assuntos. É normal. Sim. E aí não querem, porque não querem que ele apareça. Estão vendo que aí ele está criticando. O Lula nacionalmente está derretendo, o Elmano está perdido, não está sabendo para onde ir, e aí a oposição, de fato, está se manifestando, mostrando os vários defeitos. Que é normal, as críticas e tudo. E aí o pessoal está achando ruim e começou a atacar o Roberto Cláudio. E a gente sabe também que muita coisa, é normal que um governo novo coloque a culpa do que não está dando certo
no governo anterior. Né? Eu acho que o PT... Desde que o governo anterior seja oposição a ele. Correto. Exato. Porque, por exemplo, O Mano não vai poder falar não, o Sarto não falou mal em nenhum momento do Roberto Cláudio. Já o Roberto Cláudio falou mal da Loura. Aqui no governo do estado, o Mano não falou uma vírgula do Camilo. O Camilo não falou uma vírgula do Cid. Mas o Cid falou do doutor Lúcio. Então, entendeu? Tem tudo isso, né? Porque a história é essa da política. Né? Quando muda o grupo, aí você coloca a culpa no grupo anterior. Quando você está no grupo, você vai colocar... Você vê Caucaia, rapaz. Caucaia parece que lá está uma catástrofe, porque o que o prefeito atual fala, eu tô falando, se tudo for verdade que ele está partindo da premissa que seja verdade, o Caucaia está uma cratera. Entendeu? Outra coisa, vereador, o prefeito é do PT, apesar de ser um neófito no PT, a gente sabe disso, entrou agora, você estava falando que não sabe ainda se essa é uma Câmara conservadora, né? Vocês estão muito atentos a alguma proposta? Porque, querendo ou não, tem propostas, às vezes, pode vir de uma Secretaria de Educação, de uma coisa que afete essas pautas que são muito caras a você, que você é muito defensor, essa questão contra a ideologia de gênero, questão do aborto e outras coisas, pode vir da Secretaria de Saúde, porque às vezes o prefeito não pode ser ele é neófito, ele não é muito dessas pautas, mas tem um monte de gente ali dentro que a gente sabe que trabalha por essas pautas. Vocês estão atentos a esses detalhes aí que podem chegar na Câmara de projetos que às vezes, aqueles chamados jabuti, aquelas armadilhas? Eu vou mais. Mas eu acho que aí tem coisa que não é bem nem oposição e situação, é mais a questão do conceito do vereador. Tipo, vai ter situação, se fosse isso aí, que ia ter vereadores da base que queriam votar. Não, é isso que eu estou perguntando. Mais ligado à religião e tal. Sim, é porque aí a gente também tem que entender o seguinte, por exemplo, nas últimas duas gestões, Roberto Cláudio e Sarto, e principalmente Roberto Cláudio, ele não se envolvia nessas pautas. Então, a discussão ficava de fato na Câmara, de maneira que nós iríamos resolver a partir ali da Câmara, sem interferência. Sem tiver maioria. Exato, sem interferência. E por isso que eu pude dizer para vocês que aqui a gente resolveu, por exemplo, a gente fez uma moção de repúdio contra a DPF 442, que tramita no STF, que é uma ação, né, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que pretende a legalização do aborto, foi proposta pelo PSOL, e pretende a legalização do aborto até os 9 meses de gestação. Entendeu? E aí a gente fez uma moção de repúdio em 2018, dos 43 vereadores, 38 assinaram. 38. Né? Então não era oposição à situação. Não, aí ultrapassa essas questões. Conversei com o prefeito Evandro sobre essas questões para saber se ele viria mandar ou não projetos ideológicos. Ele disse, não tenho interesse algum de mandar projetos ideológicos. Mexer nesse vespeiro. Exato. Isso aí não vou... Inclusive eu disse para ele, olha, evidentemente, dentro da Câmara, há vereadores que vão propor isso, e vereadores, inclusive, do seu partido. Eu disse para ele, não vai interferir? Não vou interferir. Pronto. Então, não se pretende. Agora, como você disse, o PT é craque em aparelhar. Exato. E aí, onde ele entra, ele tenta estabelecer programas que são conforme as ideologias deles. Exato. E aí, nesse sentido, é que a gente fica sempre atento, respondendo a sua pergunta, e principalmente, a gente dialoga muito com o nosso público, pedindo que eles tragam informações para nós da ponta. Porque por mais que a gente acompanhe, numa escola, exato, por exemplo, né? Aí alguém vai ver, na minha escola tal, está acontecendo isso, isso, isso. No posto de saúde tal, está acontecendo isso, isso, isso. Na secretaria tal, está acontecendo isso, isso, isso. E aí, a partir daí, nós vamos tomar as providências para averiguar e solicitar que isso cesse. Entendeu? Como foi o caso, por exemplo, nas legislaturas passadas, no banheiro Cuca tinha lá placas de banheiros que dizendo que você entra conforme a sua identidade de gênero. Então tem homens que se sentem mulheres e que queriam entrar no banheiro das mulheres, e lá nas placas, aí é uma coisa que não é da prefeitura. A gente fez a solicitação, pediu para saber com que dinheiro eles confeccionaram esses cartazes, que não eram cartazes de acrílico e tudo mais, porque assim, a Câmara de Vereadores ela já se manifestou diversas vezes que é contrária ao ensino de ideologia de gênero, à imposição dessa ideologia, principalmente para equipamentos que são frequentados por crianças, adolescentes e jovens.
Bom, quando o papo é bom, a gente já está caminhando para os minutos Eita, finais do tá. programa. Eu queria fazer uma pergunta. Você está no seu terceiro mandato. O que nós podíamos... eu queria que você fizesse uma cronologia. Seu primeiro mandato, assim, uma grande vitória, se você considera. O segundo mandato, uma grande vitória. O que é que você espera do terceiro mandato? Falando pessoal, né? Alguma coisa que você diz, ó, conquistei o meu primeiro mandato, conquistei no segundo mandato, e esse eu quero isso. Olha, fica bem difícil, porque graças a Deus nós obtivemos muitas vitórias em cada um dos nossos mandatos, né? Logo no primeiro mandato, a gente foi se firmando, né, como um grande defensor da vida, né? O nosso objetivo de fato sempre foi esse. Eu estou na política para defender a vida, a família e os valores cristãos, e daí a gente se torna o vereador que atua em toda a área, porque quando eu estou trabalhando, por exemplo, para uma praça, é porque eu quero aquela praça para poder esta praça ser um local onde as famílias vão ter um espaço de convivência, onde ali também vai ser geração de emprego e renda, com permissionários, com o polo gastronômico, Perfeito. como é o caso do Lago Jacareí. Aí eu já digo que foi uma das grandes vitórias nossas. Aquela reforma e requalificação do Lago Jacareí foi uma obra nossa, foi uma articulação nossa que durou 3 anos ainda na nosso primeiro mandato. E em termos de obra, eu posso dizer que foi a maior conquista do nosso mandato na primeira legislatura, porque ali é fantástico, é um ponto de visitação, sim, de turista, é geração de emprego e renda ali na veia, por meio do polo gastronômico que está se tornando, como também ali pela frequência das pessoas que vão visitar, inclusive turistas. Eles vão à beira-mar e vão também ao Lago Jacareí. Em termos de obras, eu poderia dizer isso. Em termos de conquista, foi o nosso trabalho ali junto a essa DPF 442, que a gente conseguiu, ia ser julgado naquele tempo pelo Supremo Tribunal Federal. Isso. E a gente conseguiu ali, juntamente, evidentemente, com outros movimentos do Brasil, mas a gente não pode deixar de dizer que foi a partir daqui de Fortaleza que a gente lançou o Minha Cidade de Sinão. Fortaleza foi a primeira. E aí a gente dizia, Fortaleza disse não ao aborto, e atua. E ensinou o que fazer para que virasse um movimento nacional. E aí, de fato, a gente obteve isso e conquistou aí a vitória de conseguir adiar. Então, esses 2 pontos no nosso primeiro mandato, eu diria que foram de grandes conquistas. No segundo mandato, né, a gente teve aí a questão da equiparação de pessoas com fibromialgia a pessoas com deficiência. A gente teve a vitória já no finalzinho aí, onde nós conseguimos inscrever na lei orgânica do município, né, que é como se fosse a Constituição Municipal. Nós conseguimos inscrever que a vida começa na concepção. Então, hoje nós estabelecemos que a primeira infância é política prioritária do município. E a primeira infância é um período compreendido entre a concepção e os 6 anos de idade. Com isso, o município de Fortaleza, de fato, reconhece que a vida começa na concepção. Então, isso é uma grande vitória, porque para você inscrever por meio de uma emenda à lei orgânica, você precisa de 29 votos. E a gente teve também 34 votos. Então, é algo que a gente vai vendo como uma vitória e como uma constatação de que a Câmara de Fortaleza é, de fato, provida, né? Provida. Fui também, durante esse período do segundo mandato, vice-presidente da CCJ, né, ao longo dos 4 anos. Então, isso aí também nos permitiu impedir que várias coisas chegassem ao plenário da Câmara e, com isso, nós também podemos dizer que foi uma grande vitória para o nosso mandato, para o povo de Fortaleza. Para esse, a gente tem a intenção de, dando continuidade a essas bandeiras, fazer um trabalho aí mais voltado ainda de ampliação e fortalecimento, principalmente de associações que têm se dedicado a cuidar de pessoas, comunidades terapêuticas, cuidar de pessoas adictas, cuidar de gestantes em situação de vulnerabilidade, né? Ajudar instituições que têm cuidado de pessoas em situação de rua e, com isso, fazer um grande trabalho junto ao terceiro setor para que ele possa se expandir e contribuir para a transformação da nossa cidade. Robertinho, obrigado. Queria agradecer, viu, vereador, pela presença, agradecer a todos que nos acompanham.
Isso, e eu esqueci só de dizer que o Jorge ele tem uma tradição política, né? O Jorge é filho do Alci Pinheiro, era dito no começo da entrevista, ex-presidente da Federação Cearense de Futebol e também ex-prefeito da cidade de Grangeiro. Leva um abraço ao seu pai. Muito obrigado, Márcio Aurélio, muito obrigado, Roberto. Uma grande alegria, não posso deixar também de manifestar o meu amor pelo meu pai, pela minha mãe, que já se encontra na eternidade, que foi promotora de justiça e foi secretária executiva do DECOM. E foi aquela que barrou a tarifa do lixo do então prefeito Juraci Magalhães lá atrás, enquanto secretário executivo do DECOM. Então, meu abraço de maneira especial também ao meu pai, José Alci Pinheiro. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, valeu. Agradecer a você, desejar um ótimo fim de semana. Até segunda.